Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a filtrar dados usando a função filtro com dois critérios. Continuando aqui o assunto sobre filtros, na aula passada você aprendeu a filtrar as informações usando um critério, que foi o de vendedor. Agora vamos colocar dois critérios, vendedor e item. Seguindo aqui, eu vou transformar esse intervalo em tabela. Então, clico aqui em uma célula, inserir tabela. Clico em OK aqui no intervalo, meus dados têm cabeçalhos, tiro a formatação e dou o nome aqui de TB dados. Volto no relatório, vamos fazer aqui a função filtro. Vamos inserir duas informações aqui. Um vendedor aqui, por exemplo, a Lívia Santos, com o item borracha. Célula B8, guia fórmulas, pesquisa e referência, filtro. Qual é a minha matriz? TB dados. Agora aqui no incluir tem um detalhe, nós vamos usar duas condições e para isso a gente vai multiplicar, a gente vai ter uma multiplicação de uma matriz por outra e aí vai ser o que for verdadeiro é 1, o que for falso é 0. E aí toda vez que bater verdadeiro nos dois, vai ser 1 vezes 1, dá o verdadeiro. Quando for um verdadeiro e outro falso, vai ser 1 vezes 0, que dá 0. E aí os dois falsos, né, 0 vezes 0, 0. Então, nessa multiplicação de 1 e 0, só vai retornar a informação quando os dois forem verdadeiros. Quando for Lívia Santos e quando for borracha no item. Então, nós temos TB dados vendedor. Tem que ser igual a esse aqui. Observa que eu já tenho o resultado aqui. Se a gente deixar assim, foi igual na aula passada. Eu vou selecionar isso aqui, copiar, Ctrl C. Vou multiplicar, Ctrl V. Aqui vai ser C4. Vou clicar nesse ícone aqui. A gente consegue ver a fórmula inteira. E aqui é o item. Um detalhe importante. A gente não pode deixar assim, apesar de que esse é o conceito de multiplicar uma matriz por outra, só que a gente tem que colocar entre parênteses. Então, este primeiro teste aqui, entre parênteses, e o segundo também, logo após o sinal de multiplicação. Veja que nós temos 0, 1, 1, 1, 0, como eu falei. Quando for 0 vezes 0, aí dá 0, não tem resultado. 0 vezes 1, 0 também, não está de acordo com os critérios. Quando for 1 e 1, vai ser 1 vezes 1 verdadeiro, vai trazer informação. Aqui a gente pode usar o mesmo conceito da aula passada, criar uma matriz aqui de resultados com a chave. E aí eu vou dizer que vai ser sem, se não retornar a informação, né? Sem vendedor, sem data, sem item e valor, quantidade e total 0. Fecha chave. Clique em OK. Nós temos aqui o resultado, Lívia Santos com o item borracha. Então, ele só vai trazer se for verdadeiro nos dois testes, vendedor e item. Trocando aqui, deixa eu para aqui, para caneta azul. Ó, só tem um item da Lívia Santos com caneta azul. Vamos ver a caneta vermelha. Tem dois itens. Se eu deixar vazio aqui, o que acontece? Ele vai trazer como não tendo informação, porque lembra que tem que ser verdadeiro nos dois. Pode ser também que a gente tenha as duas informações, mas não tenha item lá. Por exemplo, ó, vou deixar a borracha aqui. E existe aqui, já tinha feito um teste aqui para aula. Ó, a gente tem o vendedor, aí tem a Mariana Cardoso. Ela não tem o item borracha aqui. Então, se eu coloco aqui borracha e aqui Mariana Cardoso, ele não vai trazer informação, porque não tem a Mariana Cardoso, mas não tem borracha. Lembra sempre que tem que ser os dois como verdadeiros. E aí você pode seguir esse conceito para ir multiplicando as matrizes.
sempre lembrar de... Deixa eu colocar um outro item aqui. Deixa eu ver, apontador. Apontador tem. Sempre lembrar de multiplicar colocando entre parênteses. E aí eu poderia colocar aqui datas, intervalos de datas, vezes uma data maior ou igual a uma célula, menor ou igual a outra. Enfim, valor, maior, quantidade. Multiplicando as matrizes, dando tudo verdadeiro, você tem o resultado. Então, chegando ao final da aula, nessa aula você aprendeu a usar a função filtro com 2 critérios. Pode seguir o conceito para ir adicionando mais critérios. Sempre lembrar de multiplicar matrizes, colocando elas entre parênteses. E aqui, como fizemos na aula passada, uma matriz de resultados para que fique personalizado, de acordo com a coluna, separando pelo contrabarra. Grande abraço e até a próxima aula.